Quanto tempo eu tenho, pastor? Quanto tempo eu tenho? 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1 diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague. Ziclague era uma cidade. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague, a esta ferido e queimado. E tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, pois a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade. E a cidade estava queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas: Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu queria repetir algo que o Senhor tem colocado no meu coração desde essa tarde. Faz muito tempo que eu não li essa palavra. Eu nem tenho pregado sobre esse texto, mas esse texto o Senhor colocou no meu coração sobre a cidade. Vocês estão crendo na cidade. E eu acho interessante porque essa cidade, a cidade de Ziclague, ela era uma cidade de refúgio para Davi. Ela foi dada por um rei. E Davi, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E você sabe que Saul tinha sido um rei ungido por Deus, abençoado por Deus, chamado por Deus. Mas ele tinha alguns problemas. E Saul fala de pessoas que são assim, estão na igreja, mas Deus tem um chamado para elas, Deus ungiu a vida delas, Deus abençoou a vida delas, mas elas não conseguem testemunhar. Elas vivem escondidas atrás de desculpas, elas são tímidas, são medrosas. A Bíblia diz, no livro de 1 Samuel, que quando a pressão vinha sobre Saul, Saul se fazia de surdo, ele falava: não é comigo. Ele não ia para a batalha. Ele jogou Davi quando foi para lutar com o gigante. E a grande diferença, eu nem ia falar sobre isso, mas já que o pastor Paulo falou, alguém podia abrir para mim 1 Samuel capítulo 14, versículo 18. O pastor Paulo falou sobre algo que essa igreja vai carregar, e eu acho que essa é a grande diferença entre Saul e Davi. A grande diferença entre esses dois tipos de pessoas que muitas vezes estão na igreja. 1 Samuel capítulo 14, versículo 18. Alguém achou para mim, por favor? Presta, alguém que achou rapidinho. Está aí? Deixa eu pôr aí o microfone. Pode falar. Então Saul disse a Aias: traz aqui a arca de Deus. Tá bom, pera um minutinho. A arca representava o que o pastor Paulo falou? A presença de Deus. De repente estava acontecendo, está lá. Ótimo, então está melhor ainda. Está lá, olha aqui. 1 Samuel capítulo 14, versículo 18. De repente havia uma pressão, havia um problema. E nós precisamos entender, queridos, o que resolve as nossas vidas é a presença de Deus, não é, queridos? É a arca de Deus, é você levar a arca para dentro de casa. Eu vou falar isso amanhã. E essa já estava programada para falar do lançamento da pedra fundamental. Por isso que eu estou empolgado com a arca. E, na realidade, de repente, aconteceu um problema. Saul disse: traz a arca, eu preciso da arca. Quem precisa da presença de Deus, queridos? Mas no versículo seguinte, quando veio uma pressão, e de repente aconteceu um tumulto. E quando aconteceu um tumulto, essa tradução diz retira tua mão, mas se você olhar uma outra atualizada, essa que está no computador, está assim, diz assim: desiste, fala comigo, desiste de trazer a arca. No versículo Saul fala: traz a arca. No outro que ele fala: tira a mão da arca, deixa a arca para trás, não precisa trazer a arca. Saul abria muito fácil a mão da presença de Deus. E eu quero que você entregue a mão do teu irmão agora e fala assim: você abre fácil mão da presença de Deus. Você deixa fácil a presença de Deus. Você conhece alguém nervosinho? Quem conhece alguém nervosinho? Quem conhece alguém nervosinho? Nervosinho. Ansioso. Quem conhece alguém ansioso?
Deus vai colocar chaves nas suas mãos, que vão abençoar a tua vida e tua casa durante todo o ano de 2014. Porque nós vamos entender aquilo que a Bíblia fala. Pedir, pedir, dar-se-vos-á, buscar, achareis, bater e abrir-se-vos-á por todo aquele que bate. Todo aquele que pede, recebe. E a gente precisa entender, queridos, que Deus quer colocar chaves nas nossas mãos, mas são chaves que você coloca na fechadura e você pode girar, e essa porta vai abrir. Davi tinha chaves assim. E quem quer que Deus vai colocar chaves na tua mão nessa noite? Então pega assim na tua mão e fala: Deus vai me dar chaves nessa noite. Fala: nesta noite eu creio que o Senhor vai entregar chaves de vitória nas minhas mãos. Agora presta atenção que eu estou falando da cidade de Ziclag. Essa cidade foi uma cidade dada pelo rei Aquis a Davi, justamente porque Davi tinha que fugir de Saul. E nessa cidade, como ela era uma cidade de fronteira, Saul não atacava Davi. Era uma cidade de refúgio para Davi. É como a tua casa, a tua família. Mas um dia Davi está voltando para casa. E ao voltar para casa, ele já estava desolado, porque o rei falou: olha, não queremos mais você conosco. E ele estava chateado, vendo um monte de coisa, portas se fechando. E de repente, a hora que ele está chegando em casa, veio a notícia. Está vendo a cidade? As portas estão queimadas. De repente, aquele lugar, que era um lugar onde Davi encontrava abrigo. A Bíblia diz: sucedeu, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia de Ziclag, os amalequitas tinham dado com ímpeto, obrigado minha irmã, contra o sul a Ziclag, e a esta ferido e queimado a fogo. Quem aqui já enfrentou portas fechadas? Quem enfrentou portas fechadas? E quem precisa que Deus abra essas portas nesse ano? Quem crê que Ele vai te dar chave nesse ano? O grande problema, queridos, quando a gente olha aqui para esse texto, diga assim comigo: portas fechadas ferem e queimam. É verdade ou não é? Quando uma porta se fecha, quem já se sentiu ferido? Quem já se sentiu queimado nas suas emoções? Davi estava voltando e disse que a cidade estava ferida e queimada, porque as portas estavam fechadas. Quantas situações vêm para a tua vida para roubar o teu poder de luta, para roubar a tua capacidade de crer, de agir, a tua determinação de lutar. E Davi estava voltando e de repente ele encontra uma porta fechada. E ele se sentiu naquele momento ferido nas suas emoções, vendo aquela porta. E ele estava em guerra. E muitos estão em guerra nesse ano. Mas a grande guerra de Davi é porque ele estava vendo a sua família atingida, a sua casa atingida. E queridos, quantas vezes na nossa cidade, a nossa família está sendo roubada pelo inimigo? Quantas vezes na cidade que o Senhor tem nos colocado, a nossa casa tem sido atacada? O versículo 3 diz que Davi e seus homens vieram à cidade, e ela estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas estavam sendo levados cativos.